Boa noite a todos. Nós vamos reiniciar de onde paramos no capítulo 28 do livro Estrela de Luz. Esse capítulo nos fala sobre a reunião, com o espírito de muita luz, muito avançado, muito superior, chamado Gabriel, que o livro chama de Anjo Gabriel. Uma reunião com muitos outros espíritos num grande salão, onde ele fala sobre esses espíritos que estavam detidos em regiões inferiores da Terra, em câmaras, adormecidos, sendo mantidos adormecidos e recebendo passes magnéticos, instruções de amor. E esses espíritos começaram a ser liberados para reencarnar no século XVIII. Em 1750, começou a primeira leva de espíritos a reencarnarem. Essa primeira leva eram espíritos mais tranquilos, espíritos que não eram perigosos, que não iriam causar uma desarmonia no planeta Terra. E eles viriam atingidos por deficiências físicas e mentais. Os outros grupos que iriam reencarnar mais tarde, esses sim são mais vacilantes, esses são mais, vamos botar assim, resilientes, em seus propósitos do mal, em seu materialismo, em seu egocentrismo, no egoísmo. Então, esses espíritos, outros que estavam menos suscetíveis à conversa, menos suscetíveis a um diálogo pacífico, desejar entender essa abordagem cristã, com mais suavidade, eles começam a reencarnar um pouco mais para cá, e assim até hoje eles estão reencarnando, são muitos os espíritos, e eles estão reencarnando e trazendo as suas más tendências ao planeta Terra, de guerra, de desamor, desarmonia, materialismo excessivo, mas o intelecto é bem atuante, neles. São bem intelectualizados, são bem inteligentes, bem desenvolvidos, desenvoltura na hora de falar, de convencer, um grande poder de convencimento, mas no seu interior eles almejam alcançar os próprios interesses pessoais. Então, vamos começar aqui. Esses espíritos têm o coração vacilante e não atingiram a maturidade espiritual. Ainda não conseguem viver o sentimento de amor universal. O grande desenvolvimento intelectual deles fez com que se esquecessem de Deus, e isso os levou ao materialismo. Eles têm também méritos, pois dentro dos conhecimentos adquiridos poderão em muito contribuir para o progresso da humanidade. Quando reencarnarem, esses conhecimentos serão aflorados e eles terão facilidade para captar nossas sugestões, porque essa capacidade já está latente em suas almas. Eles terão o papel de desenvolver o conforto e propiciar o bem-estar da humanidade, a transição para o novo mundo. Sabemos que esta será a última oportunidade desses espíritos. A terra os acolherá como uma mãe bondosa que acolhe seu filho amado. Mas saibam, meus queridos, que aqueles que não conseguirem vencer suas dificuldades serão deportados e terão de se encarnar em mundos inferiores, onde também assumirão o compromisso de levar até lá o progresso intelectual, até que um dia eles conheçam que são filhos de Deus e criados para a felicidade eterna. Aqui essa parte nos fala que essa leva espiritual, todos esses espíritos que estão lá, têm a última oportunidade de reencarnar,
Porque o que para Deus importa é a sua capacidade de amar, a de sentir, né? De fraternidade, moral, ética, e não a sua capacidade intelectual de conseguir bens materiais, de trabalhar e almejar a prosperidade material e financeira. Então, esses espíritos, caso não atinjam, né, esse objetivo, eles serão novamente deportados. Já vieram de Capela para cá e daqui irão para outro mundo inferior à própria Terra. É assim que funciona para todos nós. E assim também nós vemos os desencarnes coletivos, né, os aviões caindo e toda essa catástrofe que está acontecendo no mundo inteiro, de doenças, de guerras, fome, miséria, mudança climática, catástrofes naturais. É porque é necessário agora, nesse momento mais do que nunca, o desencarne coletivo. Então, desencarne coletivo, onde muitos perdem a vida física num acidente, né? Numa catástrofe natural, por exemplo, ou numa doença, numa pandemia, numa epidemia, é necessário para que se acelere o processo, porque o processo está acelerado. Todo o processo já está em andamento, está super acelerado, onde começou, na verdade, em 1950, segundo o espírito Joseph Gleber, que veio a nos dizer isso numa reunião mediúnica. Então, o processo começou, está acelerado. E o conselho está para todos nós, né? Nos precaver de forma a nos entender que para que nós possamos continuar e ter felicidade é necessário amar, né? É necessário perdão, é necessário atributos de afetividade e que atualmente é tão difícil. Atualmente, os espíritos, as pessoas que estão reencarnando agora, os jovens, eles estão muito frios. Né? Essa leva agora é uma leva muito fria, de muita sensualidade, de muita sexualidade e muita frieza ao mesmo tempo de sentimentos. Então, nós vamos continuar aqui. A evolução é como uma escada que está no degrau de cima. Dá a mão para quem está no degrau de baixo, e assim sucessivamente. Quem está no topo dessa escada, nesse momento, e dá a mão para nos elevarmos até Deus. É Jesus, o Espírito Crístico, que veio à Terra com seu grande amor. Receberá novamente todos os exilados sob as bênçãos do Pai. Ele colocou suas mãos em nossa cabeça através das mãos do nosso Pai Criador para nos abençoar. Em todos os mundos que estão sob seu comando, ele é o único que está o tempo todo em contato direto com Deus. E ainda estamos tão distantes do Cristo. É uma distância tão grande que chega a ser incalculável para o nosso raciocínio, pois estamos aqui para percorrer uma longa estrada e só agora damos os primeiros passos. Cada um segue a sua velocidade ao encontro de si mesmo, para o topo máximo da evolução. O espírito, quando trabalha o sentimento de amor, está abrindo os canais espirituais para a comunicação com Deus. Sabemos que dentro dessa imensa plateia, muitos estão fazendo vários questionamentos que se relacionam com o que falei até agora. E responderei a todas as perguntas para que não saiam daqui com dúvidas. Após responder os inúmeros questionamentos, Gabriel fez a citação do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1 até o 10. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus,
enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o servo. E quando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, para quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra aos meus criados, e o meu criado se curará, né? Se sarará. Porque também eu sou homem investido de autoridade e tenho soldados sob meu poder, e digo-vos: a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Eu, vindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo são. Então Jesus curou à distância o servo do centurião, né? Ele, o centurião falou que ele não era digno que Jesus fosse até a casa dele, né? Por ele ser um soldado, né? Ligado às guerras, às batalhas, ao sangue e a desgraça. Então ele pediu que Jesus, dali mesmo, da estrada, curasse o servo que estava lá na casa dele, né? Porque se ele tem soldados e fala, vai lá, ele vai, e ele fala ao servo, faz isso, e ele faz, Jesus também tem essa capacidade. Cura daqui e ele irá ser curado lá. Então, isso que ele quis dizer, né? Os presentes permaneciam atentos a cada palavra proferida por Gabriel, pois estávamos irmanados ao mesmo sentimento de amor pelos espíritos que se encontravam adormecidos. Então, aqui terminamos nosso capítulo 28, né? Que se fala de fé, fala de amor, fala da necessidade de nos curarmos interiormente, né? Essa necessidade da autocura através de muito trabalho, da abnegação de muitas coisas materiais, de muitos cargos importantes, de muita luta atrás do dinheiro, do pão de cada dia, né? Um excesso de trabalho físico, de buscas materiais e mais buscas espirituais. É o que a humanidade precisa, é o que o povo brasileiro precisa nesse momento, é a evolução espiritual, que está uma dificuldade, uma calamidade que nós estamos passando, sendo assim necessidade de dor. Aí a lei entra, quando o ser humano se abstém de evoluir através da fraternidade, do amor, da palavra, das intuições voltadas ao bem, entra aí a lei de Deus, né? E nós estamos vendo as catástrofes coletivas, os desencarnes coletivos. Espíritos, muitos deles, que não podem mais estar conosco. Então, eles desencarnam coletivamente, muitos deles, e são convidados a se retirarem, são exilados da Terra. E outros que têm, nessas mesmas catástrofes, né? Muitos outros já têm, sim, condição de continuar nesse novo mundo que aqui vai se iniciar, né, o novo mundo do terceiro milênio. Então nós vamos encerrando aqui nossa leitura de hoje. Todos fiquem com Jesus e até semana que vem. Nós vamos para a nossa reunião mediúnica daqui a pouco. Que assim seja.